Olá! Hoje eu trago para vocês um estojo bem fofo, com a carinha de um doguinho. Aproveitando, né, que estamos no mês de janeiro, todo mundo se preparando para a volta às aulas. Esse estojinho, ele cabe bastante lápis e outras coisinhas mais que queira guardar aqui. Todo em tecido, estruturado na manta R1. Então, vamos ao passo a passo? Eu cortei a medida de 26 por 20,5, tanto no tecido de forro como no tecido externo e na manta R1. O tecido externo eu vou estruturar passando ferro quente. Aqui eu já estruturei. Vou colocar o zíper com a cremalheira para baixo e por cima o forro, formando um sanduíche. E vou passar uma costura, com retrocesso no começo e no final. Vou usar um calcador de zíper. Depois que eu passo a costura, eu vou rebater. É importante rebater porque senão depois o cursor fica enganchando no tecido. Senão passar uma costurinha. Agora eu vou costurar o outro lado. Eu pego o tecido direito e dobro para cá e o forro eu dobro para lá. Do jeitinho que eu tô fazendo aqui. Alinho tudo e passo a costura. Retrocesso no começo e no final. Depois que eu fiz isso, eu vou abrir o zíper para facilitar na hora de rebater o outro lado. E agora é só rebater. Vou colocar o cursor. Esse colocador de cursor é bem artesanal, foi o mesmo que fiz. Tem até um vídeo aqui no canal. Mostrando como foi que eu fiz. Deixo o cursor no meio. Agora eu desviro novamente. Puxo o tecido externo até ele ficar desse jeito. O forro para lá e a parte direita para cá. Agora eu guardo e vou fazer a parte da cabeça. Cortei 2 vezes de acordo com o molde, cortei 2 vezes no forro e 2 vezes no tecido externo. Cortei exatamente igual ao molde. Os tecidos externos eu vou estruturar na manta R1. Passar o ferro e pronto. Agora é só cortar o excesso. E vou guardar. Agora eu vou fazer a parte das orelhas e da cauda. Coloquei 2 tecidos, direito com direito, e risquei. E agora eu vou passar uma costura em cima do risco. A parte de cima da orelha não costura e nem a entradinha da cauda também não costura, que é por onde nós vamos desvirar. Depois que costura em cima do risco, é só cortar o excesso. Desvira. Recorta a cauda, desvira também. Pronto, aqui eu já desvirei tudo, passei um ferrinho para ficar fofo, mas não é obrigatório passar esse ferro. Pronto, agora eu vou voltar aqui com a nécessaire. Eu vou olhar aqui no zíper, no cursor, qual é o lado que está aberto, porque a cauda tem que ficar desse lado aqui que está aberto. Desse lado, então é aqui que eu vou posicionar a cauda. Veja a posição.
tombo para dentro. E vou passar a costura. Faço um retrocesso no final. Agora, do outro lado da necessaire, eu vou costurar. Eu não vou passar por cima do zíper. Eu vou chegar bem próximo à cremalheira. Bem próximo mesmo. Aí, faço um retrocesso. Retiro. Viro. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esse acabamento. Até chegar bem próximo da cremalheira. Eu vou pegar um pedacinho do zíper. Mas não passa em cima dos dentinhos, não. Tá bom? Dessa forma fica um caimento mais bonitinho quando desvira. Tá vendo? Ficou esse espaço. Apenas dos dentinhos, sem costurar. Corto o excesso do zíper e queimo com o isqueiro. Para esse zíper não desfiar. As pontinhas eu corto. E agora, botando a mão por dentro do forro, eu vou desvirar. Coloquei a mão por dentro do forro e puxei a parte externa. E ficou assim. Depois eu ajeito esses cantinhos no final. Alinha tudo. Agora eu vou voltar com a cabeça. Vou fazer um pique para posicionar as orelhas. Depois eu dobro as pontas até o meio e marco, ficando assim 3 marcações. O meio e os meios do meio. Agora eu vou posicionar a orelhinha, a inclinação para fora, bem no meio desse pique. E vou passar uma costurinha de segurança. Depois que eu fizer isso, eu pego a outra banda e vou fechar. Com o pezinho de máquina, retrocesso no começo e no final. Recorto o excesso. Agora eu faço a mesma coisa no forro. Agora eu vou posicionar um dentro do outro. Eu desviro a parte externa. Eu coloco um dentro do outro e passo uma costurinha de segurança, só para facilitar. Na hora de costurar na peça. Pronto, passada a costurinha de segurança, agora é a hora de costurar na necessaire, ou no estojo. Vou marcar o meio. Depois eu abro marcando o meio do meio. Posiciono a marcação que eu já fiz bem no meio do zíper e marco as laterais. Agora é só colocar dentro a parte das orelhinhas. Coloca encostadinha com o zíper e encontra o pique da cabeça do roxinho no zíper. E vai acomodando tudo, prendendo com os clipes. Agora é só passar uma costurinha. Com o pé de máquina, vai devagarzinho. Prontinho, agora é só cortar os excessos. É bom dar uma conferida
Pra ver se não ficou nada escapulindo. Prontinho, depois que confere, aí corta o zíper e queima com o isqueiro. Agora eu vou passar um viés. Eu vou usar um viés de algodão. Você pode costurar um lado do viés e depois rebater. No meu caso, eu já vou passar ele direto. Vou apenas dobrar no meio e passando, devagarzinho. Requer um pouquinho de prática, mas muita gente costura primeiro um lado do viés e depois rebate. Chega no finalzinho, dobra a ponta. E encerra. Prontinho, ficou assim. Corta os excessos de linha e agora é só desvirar. Essa é a hora de ir acomodando bem os cantinhos. Prontinho. Agora vamos pintar o rostinho. Eu vou usar a tinta de tecido preta e com o molde eu vou riscar o narizinho e a boquinha. Esse meu molde eu marquei os olhinhos um pouco afastados, mas o molde que eu vou disponibilizar para vocês eu vou colocar os olhinhos mais juntinhos, tá bom? Então, com a canetinha fantasma eu risco a boquinha e o nariz e os olhinhos. Agora com a caneta de tecido, caneta não, a tinta de tecido preta, com a parte de trás do pincel, eu vou usar como um boleador. Então eu faço duas bolinhas pretas. Limpo o pincel. E agora eu vou pintar o nariz. Para pintar o nariz eu vou usar um pincel chato. Pincel chato eu uso ele bem deitado. Eu acho ótimo usar um pincelzinho chato. Porque usando ele bem deitado, a chance de borrar é quase zero. Só ir devagarzinho. Você também pode substituir por um pedacinho de feltro. Como eu não gosto muito de trabalhar com feltro, só uso quando é o jeito, aí eu escolho pintar. Com a canetinha micron, eu vou fazer o detalhe da boquinha, mas você também pode usar um pincel fino e usar tinta de tecido, ou até mesmo aquela caneta que tem a ponta fina. Uma caneta que é com tinta de tecido e tem a ponta fina. E agora eu faço as marcações do bigode. Faço 5 pontinhos. Eu usei a caneta micron, mas eu resolvi usar a tinta, eu insisto em falar caneta, a tinta de tecido. E um boleador fino, pequenininho. Tô cobrindo aqui as marquinhas que eu fiz com a micron. Prontinho. Sequei com o secador para acelerar. E ele ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. O molde eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Para que vocês possam baixar o PDF. Vou guardar minhas canetinhas aqui. E tchau!